Bom dia, meus amados, queridos irmãos. Como a gente sabe aí, devido ao que foi decretado pelos nossos governadores, não está sendo possível a gente ter aulas presenciais. Mas com essas tecnologias, podemos ter áudios, ter alguns vídeos aí, talvez de 10, 15 minutos, né? No máximo talvez 20 minutos, para que a gente possa não ficar tão distante um do outro e nem da palavra. Então, na última aula falamos sobre profissões, e um pouco também sobre casamento. E aí eu prometi que ia terminar na próxima aula, mas como não foi possível por causa desse afastamento, então hoje, nesse vídeo, eu vou tentar falar um pouco sobre planos e objetivo, e quando a gente voltar, se Deus quiser, né, se Deus permitir, a gente volta a falar sobre aquele estudo que a gente prometeu, que falava sobre casamento. Eu sei que talvez alguns possam pensar, eu não consigo pensar agora, Marcelo, nesse momento, sobre planos, ou fazer projetos para um futuro. E é uma grande verdade. Nós somos tão frágeis, nós fazemos planos diante do futuro e de repente somos surpreendidos, né, por algo ou situação que nos paralisa literalmente, como fomos paralisados diante de tudo isso que a gente está vivendo. Por isso que quando vamos fazer planos, devemos sempre dizer, se Deus quiser, mas essa palavra deve estar alinhada também com o nosso coração. Em nossa cultura é comum as pessoas pronunciarem essa palavra, mas elas não param para pensar como é sério o que a gente está pronunciando. É realmente se Deus quiser, é somente se Deus quiser. E às vezes a gente fala, eu vou comprar a minha casa, se Deus quiser, eu vou fazer a minha faculdade, se Deus quiser, ou eu vou fazer uma grande viagem, se Deus quiser, mas a gente coloca tanta convicção nisso, que é como se o querer de Deus fosse o mesmo querer nosso. É como se Deus fosse obrigado a fazer a nossa vontade, né? Como eu já vi até alguns falarem, se Deus quiser e Ele quer, né? Como se Deus tivesse que estar subordinado à nossa vontade. E às vezes a vontade de Deus é outra para nós. E aí somos pegos de surpresa. E aí vem as frustrações, as angústias, vem, né, as ansiedades. Diferente de nós, da nossa cultura, os judeus, eles têm uma cultura que normalmente, eles também têm o hábito de pronunciar se Deus quiser, mas eles falam isso com convicção, eles não colocam o coração no futuro, porque eles sabem que o futuro pertence a Deus. Literalmente, eles fazem isso e eles também têm a crença naquilo que eles falam, né? Eles não falam como alguns de nós, na cultura cristã que nós somos inseridos, fala, mas assim, não pensa exatamente no que está falando. Então a diferença é que muito entre nós, claro, fazemos isso e também temos esse propósito e pensamos no que a gente está falando. É claro que não podemos generalizar, mas uma grande maioria passa despercebido e ele não tem convicção às vezes no que está pronunciando. Então quando os judeus diz se Deus quiser, ele está dizendo exatamente o que pensa. Nessa pronúncia há uma fala, uma concordância com o pensamento, né? E com o que ele sente, com o que ele realmente tem relacionado a essa fala. E o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos conferir lá em Tiago 4, 13 ao 15. E aí o título começa aqui, a falibilidade dos projetos humanos. Aí no 13 ele inicia, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como neblina, e que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, muito entre nós, assumimos riscos, né? Damos garantias com base em expectativas do futuro, a qual não temos certeza, a qual não temos controle. Mesmo sem termos pouca certeza sobre as coisas futuras, às vezes fazemos projetos e colocamos o coração nesse projeto. Durante esses dias de quarentena, eu tenho refletido muito sobre isso e também tenho escutado muito sobre pessoas que tinham um propósito de casar até o final do ano, outras de mudar ou de viajar e foram frustradas, e algumas estão tristes, algumas estão angustiadas. Pessoas que diziam ter feito um projeto, né, talvez até de muitos anos, e de repente, diante de tudo isso que está acontecendo,
vê tudo isso paralisado. De repente tudo ficou tão incerto e incerteza. E as incertezas tomaram conta. Incerteza na faculdade, incerteza se vai conseguir mudar de casa ou apartamento. Tudo de repente ficou muito incerto. E isso acaba nos trazendo muitos danos emocionais, como angústia, ansiedade e até a perda do sono. Muitos têm perdido o sono pelas madrugadas, né? E às vezes têm até aproveitado esse momento para orar, para colocar agora de verdade o seu futuro na mão de Deus, porque perceberam como somos frágeis diante das circunstâncias, perceberam como somos tão pequenos diante de alguns problemas que surgem e que fogem do nosso controle. Então, mas o que eu tenho a dizer sobre isso é que devemos ser como uma criança. Uma criança dos seus 2 aos 7 anos, elas literalmente, elas não criam expectativas em relação ao futuro fora da dependência dos pais. Tudo que elas precisam, tudo que elas sonham, elas sabem que vai vir das mãos dos pais. A providência sobre o que elas precisam para viver naquele momento, né, ou no futuro, está nas mãos dos pais delas. Toda a sua vida é baseada numa providência de seus pais biológicos. Ela vive cada dia unicamente dependendo do seu pai para viver. Quando ela sonha com algo para amanhã, ela diz: se meu pai me der, ou se meu pai quiser. E como essas crianças, na sua maioria das vezes, elas vivem bens, elas não vivem tão frustradas, elas vivem alegres. Por quê? Porque elas acreditam que o presente, os pais delas já está provendo, e o futuro também vai depender dos pais. Assim devemos também ser como essas crianças, viver ou fazer planos na dependência total do Pai Celestial. O problema é que quando a gente deixa de ser criança e a gente começa a ser independente, a gente começa a fazer planos, a gente começa a fazer projetos contando com a nossa capacidade, acreditando no nosso potencial. E aí, de repente, algo como uma pandemia, né, como um vírus, né, como algo que estamos vivendo, nos frustra e faz com que a gente perceba que nada temos senão as mãos de Deus que nos provê todas as coisas, que o futuro está literalmente nas mãos de Deus. E principalmente viver o presente sabendo que tudo o que nós precisamos de verdade para viver hoje, o Pai já providenciou. O nosso Pai Celestial já está nos dando o que precisamos. E para fechar eu termino com aquele versículo que diz: para não vivermos ansiosos com coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então é isso, nós não devemos viver ansiosos com coisa alguma, né? A cada dia basta o seu mal também, a Bíblia coloca isso, mas às vezes a gente não faz isso, e diante de um problema como esse que estamos vivendo, a gente se vê frustrado, a gente se vê sem saber o que fazer. Então o que aprendemos hoje é que assumimos compromisso contando com palpites de economistas, de políticos sobre o futuro. Somos incapazes de ter qualquer garantia sobre qualquer tipo de compromisso, mas mesmo assim, em nossa mente, né, em nosso emocional, nós colocamos o nosso coração e assumimos esses compromissos. Através do versículo de hoje, aprendemos que tanto a vida quanto a capacidade de fazer qualquer coisa na vida vem exclusivamente de Deus. Ele é que nos dá tudo e nossos limites estão na mão dele. Ele nos limita a nossa agenda. Às vezes temos uma agenda, né, tão bem elaborada, mas Deus às vezes coloca limite a essas agendas. E quando não estamos realmente pronunciando isso, se Deus quiser, e tendo a convicção nisso que estamos falando, nós vivemos frustrados. Ele não se limita então aos nossos planos futuros. Podemos sonhar e fazer planos, mas se você pensar bem, você verá que não pode dar garantia alguma em relação ao seu futuro, aos seus planos. É simplesmente se Deus quiser. As nossas programações, as nossas
O nosso objetivo e a nossa confiança deve estar nele, humildemente no Senhor, que é o Todo-Poderoso. Então eu acho que nesse momento de confinamento, nesse momento de quarentena, é um momento para a gente refletir sobre tudo isso, que a gente tanto às vezes pronuncia, mas nem sempre isso vem do nosso coração, né? Está realmente inteiramente ligado naquilo que a gente confia. Então eu acho que é um momento legal para a gente refletir sobre isso. Meus irmãos, então o que eu tenho para vocês é isso, e peço para que a graça de Deus traga aos nossos corações esperança e força para que possamos enfrentar cada dia sustentado pela sua palavra e dentro das convicções que sempre tivemos como cristãos. Obrigado a todos aí e um bom domingo.